Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Nós estamos falando sobre esperança, diga comigo, esperança. Mais uma vez, esperança. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler, irmãos, do capítulo 2, do 17 até capítulo 3, versículo de número 13. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus e na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. E por isso não podemos mais suportar. Achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus do Evangelho de Cristo, para fortalecê-los, dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Diga comigo, fé e amor. Gente, vocês se lembram, na primeira mensagem nós falamos sobre as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. São as virtudes geradas pela ação do Espírito de Deus em todo aquele que verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo. Fé, esperança e amor. Olha só, Paulo diz que Timóteo trouxe boas notícias a respeito do quê? Da fé e do amor. Por quê, gente? A gente vai perceber que a esperança era uma virtude que precisava de ser mais trabalhada na vida desses irmãos aqui. Eles tinham dificuldade de entender de forma sensata a esperança. Então Paulo fala a respeito da fé e do amor que eles têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando nos ver, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Vamos repetir juntos? Diga, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Se você puder, grifa esse versículo na sua Bíblia, é um versículo muito importante nesse capítulo de número 3. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dEle por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele os fortaleça o coração, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender do Senhor, Pai. Ensina-nos a Tua palavra, ministra-nos a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos aprender de Ti, em o nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém.
Eu não sei se você já parou para pensar, mas se nós não tomarmos cuidado, os aspectos da cultura podem influenciar diretamente a forma como nós pensamos a fé cristã. Já parou para pensar nisso? À medida em que o cristianismo ele avançou na história, o cristianismo, porque é uma fé presente na história, precisava dialogar com o contexto cultural que estava à sua volta. Porém, gente, dialogar com a cultura não significa se permitir ser influenciado por ela. E eu só queria dar para você aqui 2 exemplos de como a fé cristã pode ser influenciada pela cultura que a cerca. Exemplo. No século XX, início do século XX, o pessoal parou para perceber que a maneira como a evangelização era pensada no âmbito mundial, ela estava equivocada. No início do século XX, foi feita uma conferência em Lausanne, na Suíça, para se discutir exatamente essa perspectiva da evangelização que era levada até as pessoas no mundo. Porque até então, por causa de uma organização que nós conhecemos como Organização Billy Graham, por causa da influência cultural dos Estados Unidos, a perspectiva de evangelização nessa época era a perspectiva do evangelho da salvação. Ou seja, só se levava em consideração o aspecto abstrato do ser para a salvação. Ninguém preocupava com os outros aspectos do indivíduo ou do ser. Por quê? Nós estamos falando de um país que, em pleno desenvolvimento econômico, que por causa da sua potência, da sua ascensão econômica, não tem essa necessidade de pensar nos desdobramentos da evangelização. Não precisa pensar outros aspectos do evangelho. Então, a única coisa que esse pessoal pensava ao pensar a perspectiva da evangelização era pensar no evangelho salvar a alma do indivíduo, Então, o evangelho tem que salvar a alma do ser humano. Então, o pessoal se reuniu e, ao estudar o texto bíblico, eles começaram a perceber que a perspectiva de evangelização que a Bíblia nos ensina não é do evangelho da salvação, mas é do evangelho do reino de Deus. A Bíblia não fala do evangelho da salvação, ela fala do evangelho do reino. E o evangelho do reino, ele tende a ser mais abrangente do que o evangelho da salvação. O evangelho da salvação, a salvação da alma do indivíduo, está dentro do evangelho do reino. Mas o evangelho do reino de Deus, ele se preocupa com outros desdobramentos e outras implicações. E a formulação, que Francis Schaeffer trouxe para nós no encerramento do Pacto de Lausanne foi o seguinte: o evangelho deve ser para o indivíduo todo e para todo o indivíduo. Então, todos os aspectos do indivíduo devem ser considerados na obra da salvação, e todos os indivíduos devem ser considerados na perspectiva da evangelização. Mas por que o evangelho começou a ser pensado a partir de um paradigma cultural americano, algumas implicações do evangelho foram sendo deixadas de lado. Você quer ver uma outra forma de pensar equivocadamente, por causa da cultura que foi nos atingindo? Nós pensamos muitas vezes de uma maneira muito equivocada o casamento na igreja hoje. O casamento, muitas vezes na igreja, ele é visto de uma forma muito distorcida. Por quê? Porque no século XVIII, nós conhecemos no cenário mundial uma perspectiva filosófica que nós chamamos de humanismo. E o humanismo tornou o ser humano o centro do universo. O humanismo fez com que o homem se tornasse o padrão de medida para aferir todas as coisas. E nessa perspectiva, todas as relações sociais foram avaliadas a partir do desejo individual de cada pessoa. Então as pessoas deixaram de buscar casar-se com alguém para abdicar-se da sua vida e construir uma vida ao lado de uma pessoa, para buscar o casamento com a intenção de satisfazer-se através de uma outra pessoa. Então as pessoas, elas não casam hoje para
renunciarem à sua vida para, ao lado de uma outra pessoa, construírem uma nova vida. As pessoas casam hoje para fazer com que o potencial do outro seja usado a meu favor, para que a minha satisfação pessoal, ela seja alcançada. E até mesmo na igreja hoje, muitas vezes isso é ensinado. As pessoas buscam casamento hoje porque elas querem ser felizes. Mas isso não é a perspectiva do texto bíblico. Porque a gente não casa, segundo a Bíblia, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para compreender o Evangelho. Porque o lugar onde o Evangelho é mais revelado para um ser humano, sabe onde é? No casamento. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 5. Grande é esse mistério, porém eu me refiro a Cristo e a igreja. Não existe instituição humana que retrate mais o Evangelho, a glória de Deus, o relacionamento trinitário do que o casamento. Porque o casamento é onde duas pessoas se unem para formarem uma só carne. É exatamente essa retratação do Evangelho. O Deus que se une aos humanos para se tornar um com eles. Mas para que essa união fosse possível, Deus precisou morrer na cruz. Então, diferente de purpurina e do que a gente está acostumado em ver em Hollywood, né? Casamento é abnegação. Casamento é renúncia. É sacrifício. É doação. Amém? E são nesses valores que nós encontramos, descobrimos a verdadeira alegria. Amém? A verdadeira alegria que o casamento pode proporcionar, que é o quê? Ver a minha vida sendo conformada a Cristo à medida em que eu me entrego em prol do casamento. Amém, gente? Mas nós fomos perdendo esse senso. E às vezes eu fico até preocupado, porque eu vejo esses movimentos que estão dentro da igreja hoje, e esse pessoal às vezes ensina de uma forma assim tão romântica, né? Que aí todo mundo casa pensando assim, vai ser maravilhoso. E na primeira dificuldade o camarada quer pular fora. Por quê? Porque ele não aprendeu que casamento é renúncia. Ele não aprendeu que casamento é morte. Né? Ele só aprendeu que casamento é flores, bolo e o que você já sabe. Né? Aí, na primeira dificuldade, ele já quer pular fora. Mas quem nos ensinou isso? O humanismo. O humanismo nos ensinou que a gente tem que ser feliz. Que qualquer coisa que prejudica a minha felicidade, que eu devo fazer? Joga fora. Prejudicou minha felicidade? Tchau. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina, amém, gente? Não é. Então a cultura, presta atenção, a cultura, ela pode influenciar a maneira como nós pensamos a relação com o próximo para a evangelização. A cultura pode influenciar a maneira como nós pensamos a construção da nossa família, mas também pode influenciar a maneira como nós desenvolvemos a relação com o nosso próximo. A cultura pode influenciar isso. Exemplo, hoje na igreja, quando nós conhecemos alguém e o nosso santo não bate com o santo da pessoa, o que nós fazemos? Nós nos afastamos. Sabe como é o nome disso? Vou dizer como é o nome disso: imediatismo. Isso é um sintoma da nossa cultura, sabia disso? A nossa cultura é uma cultura o quê? Imediatista. Nós não queremos esperar mais. A gente não quer ter paciência de ficar 5 segundos na frente do micro-ondas. Se o micro-ondas levar 5 segundos para esquentar o copo d'água para você, você já quer jogar ele fora e comprar outro. Sim ou não? Você entra na fila do McDonald's. Nossa, velho, se a mulher demorar 1 segundo para olhar para você, você fala assim, eu vou embora. É assim ou não é? Nós também somos imediatistas na maneira como nós buscamos desenvolver relacionamentos. A gente quer que o negócio dê certo assim, na hora.
Se o meu santo não bateu com o santo da pessoa, não serve para mim. Eu não devo me relacionar com essa pessoa. Mas presta atenção, meu irmão, isso não é bíblico, isso é cultural. Segundo, será que nós somos influenciados pela maneira como nós pensamos o relacionamento com os outros pela cultura? Segundo, nós somos individualistas. Por quê? Porque sempre quando nós chegamos no ambiente do culto, nós buscamos os lugares mais isolados. Por que a gente sempre quer sentar longe de todo mundo? Porque quando você entra no transporte público, e tem um banco vazio e do lado de uma pessoa, você prefere o banco vazio. Por quê? Por quê? Porque nós somos individualistas, porque nós só pensamos no nosso conforto. A gente só pensa na gente mesmo. Nós não desenvolvemos relacionamento com as pessoas. Presta atenção, gente. Você entra no elevador hoje, as pessoas estão tão robotizadas, que se você abre a boca no elevador e fala assim, bom dia, o pessoal olha para você assim, ó. Tipo, de onde você veio? Sim ou não? As pessoas olham para você com aquele olhar de desprezo, tipo assim, velho, você não percebe que você está incomodando a minha privacidade. E quando você encosta em alguém, virou leproso. Virou leproso. Nós somos imediatistas na nossa forma de desenvolvermos relacionamentos. Nós somos individualistas. Se o outro não faz o que me agrada, o outro não serve para se relacionar comigo. Se o outro não anda conforme eu desejo, o outro não serve para se relacionar comigo. Eu não quero ninguém invadir na minha vida. Eu não quero ninguém invadir na minha privacidade. Ninguém. Sem contar, que além disso tudo, nós somos, por natureza, egoístas. Seja feita a minha vontade na terra como ela é feita no céu. Presta atenção, nós somos egoístas. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça sobre todas as coisas, em todas as horas. Agora, irmãos, é possível que o Evangelho influencie a nossa vida nesse sentido, sim ou não? Sendo mais específico, é possível, preste atenção, é possível que a nossa escatologia influencie a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, sim ou não? Sim. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui em 1 de Tessalonicenses, do capítulo 2 até o versículo de número 17. Ele está mostrando para nós que a maneira como nós compreendemos a volta de Cristo pode influenciar diretamente na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Amém, gente? Preste atenção, vem comigo, por favor, capítulo 2. Versículo de número 17. Paulo diz assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que nós temos de vocês. Nós quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, não apenas uma, mas 2 vezes. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa, em quem nos gloriaremos no Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria.
Presta atenção, gente. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que esses irmãos de Tessalônica são para ele a sua esperança, a sua alegria e a sua coroa. O motivo pelo qual ele irá se gloriar naquele dia em que Cristo voltar. Ele diz: vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Presta atenção. A maneira como Paulo está se relacionando com os tessalonicenses tem tudo a ver com a maneira como ele compreende o quê? A volta de Cristo. Paulo está dizendo que ele valoriza esses irmãos, e o valor que ele dá e a forma como ele vai agir, nós vamos ver aqui, tem tudo a ver com a maneira como Paulo compreende a volta do Filho de Deus. Presta atenção, porque Paulo olha para esses irmãos, e ele percebe que eles têm um valor eterno para eles. Paulo toma atitudes certas, ele tem valores certos no seu coração para se relacionar com esses irmãos. Amém? Presta atenção, gente. Em primeiro lugar, o texto deixa muito claro para mim e para você aqui, que por causa da compreensão escatológica que Paulo tem a respeito do relacionamento com esses irmãos, os afetos, os sentimentos dele por esses irmãos, são sentimentos duradouros. O apóstolo Paulo vai dizer que ele sente por eles algo no seu coração, que ele tem saudade por eles. Uma saudade ou um sentimento, gente, que preste atenção, mesmo um novo trabalho não foi capaz de tirar do coração dele, os tessalonicenses. Quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava trabalhando em Corinto já. Então olha só, ele saiu de Filipos e foi para Tessalônica. Saiu de Tessalônica e foi para onde? Para Corinto. Mas o texto diz que mesmo envolvido em um novo trabalho, a cabeça de Paulo não estava só em Corinto, estava onde? Em Tessalônica. Não é porque ele estava envolvido agora num outro projeto, que aqueles irmãos ficaram o quê? Esquecidos. A nossa tendência natural não é exatamente essa? Quando a gente tem uma amizade com uma pessoa, mas aí a gente faz uma outra amizade, o que acontece? A gente esquece a primeira. Ou nós estamos envolvidos num trabalho, estamos aqui, beleza, mudamos de trabalho, a gente esquece. Mas por que Paulo não perdeu os afetos por aqueles irmãos? Porque ele sabia que aquele relacionamento não era um relacionamento imediatista, individualista, egoísta, não, aquele relacionamento era influenciado pela perspectiva que Paulo tinha a respeito da vinda de Cristo. Por isso Paulo olhava e falava assim: o que eu comecei com vocês aqui, o sentimento que eu tenho por vocês, vai caminhar comigo até a volta do Senhor, porque vocês são preciosos para mim, vocês são uma glória para mim, vocês são um motivo de louvor. Quando Cristo aparecer naquele glorioso dia, eu quero carregar no meu peito ainda os afetos que desenvolvi por vocês, enquanto estive com vocês aí, Tessalonicenses. Eu estou envolvido em algo novo, mas o algo novo não me privou do sentimento que eu recebi de Cristo por vocês enquanto eu estava aí. Segundo, os afetos de Paulo não foram modificados pela perseguição. Ele não se sentiu prejudicado nos seus afetos, nos seus sentimentos, porque estava sendo perseguido por causa dos tessalonicenses. Fala a verdade, quando nós temos problema com alguém, ou quando nós temos problema com uma terceira pessoa por causa de alguém, o que a gente faz normalmente? O que a gente faz normalmente? A gente tende a se afastar, né? Tipo assim, né, o Júnior está causando problema com o Rafael, está me
o Júnior está me trazendo problema com o Rafael, o que eu faço? Me afasto do Júnior ou me afasto do Rafael. Não vou ficar no meio desse flow cruzado. Por causa da forma como Paulo se portou diante dos Tessalonicenses, ele começou a ser perseguido por causa deles, por causa do Evangelho. Mas o sofrimento não alterou os sentimentos de Paulo. Ele continuava sentindo saudade. O coração dele continuava cheio de afetos por aqueles irmãos em Tessalônica, gente. Que coisa maravilhosa! A perseguição não foi capaz de em nenhum momento mudar, alterar o sentimento que Paulo tinha no seu coração em favor daqueles irmãos. Não foi capaz. Não foi capaz. Terceiro, a distância não foi capaz de mudar os sentimentos que Paulo tinha no coração em favor daqueles irmãos. Paulo diz: eu estou longe de vocês. Eu estou longe de vocês, mas o meu coração não está longe. Meu coração continua presente com vocês. Gente, presta atenção. Numa cultura em que nós somos imediatistas, egoístas, individualistas, sabe o que nós estamos precisando? Que a nossa perspectiva da volta de Cristo volte a influenciar a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Para que a gente perceba que o desejo do Senhor não é que a gente tenha relacionamentos pontuais, mas que a gente tenha relacionamentos duradouros, longínquos, que nos acompanhem, que nós possamos nos apresentar todos juntos diante do Cordeiro para recebermos dele, ou apresentarmos a ele glória e louvor. Mas, infelizmente, muitas vezes, ao invés de nós termos sentimentos, duradouros, muitas vezes a distância apaga exatamente essa vontade de nós termos relacionamento com os irmãos. E sabe o que é impressionante, gente? É que, uma vez estando longe, o relacionamento de Paulo era mediado pelos recursos que ele dispunha naquela época. Amém? Era mediado pelo recurso que ele dispunha. Qual era o recurso que Paulo dispunha? Cartas. Na época, era a coisa assim mais gloriosa e extraordinária que existia. Mas apesar de por um momento o relacionamento de Paulo ser mediado por cartas, sabe o que Paulo disse? Falou assim: eu não estou satisfeito de ter o meu relacionamento com vocês mediado por cartas, eu quero ir até vocês. Eu quero estar junto, eu quero estar perto. Eu tenho vontade de estar com vocês. Eu tenho vontade de estar na presença de vocês. Presta atenção, gente, a distância não foi capaz de atrapalhar em momento, em instância alguma, o afeto que Paulo levava no seu coração em favor dos seus irmãos. Ele tinha um desejo intenso pela companhia dos Tessalonicenses. Eu te pergunto nessa noite, é assim que você se sente a respeito da igreja? A respeito dos seus irmãos? Esse é o tipo de sentimento que você carrega no seu coração, que você leva no seu peito? Tipo assim, uma saudade de estar no culto, uma vontade de estar com os irmãos, tipo assim, caramba, essa semana eu não fui no culto, meu velho, como faz falta. Ou quando você é convidado para ir na igreja, você fala assim: nossa, que canseira, velho. Que dificuldade. Tipo assim, a gente até entende esse tipo de comportamento da parte do que não conhece a Cristo, amém? O que não conhece a Cristo, você até consegue entender, tipo assim, pô, o cara não conhece a Cristo, ele não participa da vida, ele não participa da comunhão dos santos, ele não participa desse negócio aqui, ele é alguém de fora.
Mas para nós que estamos na mesma vida, na mesma comunhão, não temos prazer de estarmos com os irmãos. Isso significa que a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros tem mais a ver com a cultura do nosso tempo do que com a escatologia que nós esperamos na volta do Filho de Deus. Tipo assim, a escatologia não conseguiu afetar a nossa esperança de relacionamento uns com os outros. Nós estamos satisfeitos em continuarmos sendo individualistas, egoístas e imediatistas. Nós preferimos, aliás, nós até preferimos, porque afinal de contas, deixar que a escatologia afete a maneira como eu me relaciono com o outro, me gera problemas. Deixar que a perspectiva da volta de Cristo influencie a maneira como me relaciono com o outro, enxergar o outro como a minha coroa, enxergar o outro como a minha glória, me faz com que eu tenha que renunciar, me faz com que eu tenha que me abnegar, me faz com que eu tenha que sentir algo pelo outro, que eu estou correndo o risco de ser ferido pelo outro. Me faz desejar estar com o outro, me esforçar para estar com o outro, não estar satisfeito de assistir o culto pela Rede Super, de não estar satisfeito em congregar pelo WhatsApp, né? Porque tem gente que congrega hoje pelo WhatsApp, não me faz satisfeito de congregar pelo Facebook, pelo YouTube, não dá. Eu tenho desejo de estar com os irmãos, amém? Paulo não se contentava, gente, ele tinha afetos verdadeiros, sentimentos verdadeiros, amém? O relacionamento era movido por sentimentos verdadeiros. E porque era movido por sentimentos verdadeiros, Paulo não se contentava em ter um relacionamento virtual com os irmãos. Ele queria um relacionamento real. Queria estar perto. Real. Real. Amém? Porque Paulo via que esses irmãos eram para ele como a sua glória, ele tinha valores corretos. Agora, gente, presta atenção. Tem uma porção aqui nesse texto, nessa perícope que nós estamos lendo, muito importante. Fala assim, verso 18, presta atenção. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Então, Paulo tinha os sentimentos certos. E porque ele tinha um profundo afeto, um sentimento que não foi apagado nem pelo trabalho, nem pela perseguição, nem pela distância, porque ele tinha um sentimento tão verdadeiro que desejava estar com esses irmãos. O texto diz que ele se esforçou para estar com eles 2 vezes. Quem foi o opositor a isso, irmãos? Então presta atenção. Existe uma pessoa que tem muito interesse em prejudicar o nosso relacionamento. Como é o nome dessa pessoa? Satanás. Existe uma pessoa que fará oposição ao nosso intuito de termos comunhão uns com os outros. Como é o nome dessa pessoa? Satanás. Então presta atenção, meu irmão. O Espírito Santo não está no negócio de nos separar. O Espírito Santo está no negócio de nos... Ele está no negócio de nos unir. O Espírito Santo está no negócio de nos congregar. Mas existe uma pessoa que está no negócio de manter a nossa distância. De fazer de tudo para que a gente continue sendo individualista. Para que a gente continue sendo o quê? Imediatista. Para que a gente continue sendo egoísta. Como é o nome dessa pessoa? Satanás.
Satanás quer que você continue sendo imediatista. O desejo dele é que você continue dizendo isso. O santo da pessoa não bate com o meu santo. O desejo de Satanás é que você continue querendo que tudo seja feito conforme a sua vontade. É que você continue querendo ser individualista. Esse é o desejo dele, sabe por quê? Porque Satanás é aquele que se opõe ao relacionamento dos irmãos. Ele é o mais interessado em nos separar uns dos outros. Então, quando você tentar se aproximar de alguém e você ouvir um sussurro dizer assim, não vai não, essa pessoa é difícil, é o Espírito Santo ou é o diabo? Tem gente que acha que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo, irmão. Essa voz é a voz de Satanás. Porque quem se opõe a um cristão para se aproximar de um outro cristão, porque é movido de afetos verdadeiros, é Satanás. Satanás. Paulo tinha os valores certos. Diga comigo, valores certos. Segundo, o texto deixa claro que Paulo, porque tinha os valores certos, ele tinha atitudes coerentes. Diga comigo, atitudes coerentes. Mais uma vez. Ele se esforçava de forma coerente. Olha só, capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecermos sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo, para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço, nosso trabalho. Presta atenção, gente. Porque Paulo tinha sentimentos verdadeiros pela comunhão com os irmãos e se esforçava para isso. Ele teve atitudes coerentes, esforços coerentes. Olha o que o texto bíblico diz. Paulo preferiu estar sozinho em Atenas, para que os cristãos de Tessalônica não estivessem desamparados. Gente, presta atenção. Talvez a gente nunca consiga entender isso, né? Porque nós vivemos em um tempo que as pessoas vivem tão sozinhas, que a gente não consegue talvez entender o valor, a importância que Paulo dava à comunhão com uma pessoa. Gente, presta atenção. Jesus Cristo ensinou que os discípulos nunca deveriam ser enviados sozinhos, sempre de dois em dois. Mas presta atenção. Por causa desses irmãos, Paulo se privou do relacionamento com Timóteo, para que esses irmãos fossem bem assistidos. Paulo se privou da relação com esses irmãos. Ele preferiu estar sozinho para que os irmãos estivessem fortalecidos. Ele preferiu estar sozinho para que os irmãos estivessem animados. Ele preferiu o abandono para que os irmãos estivessem acompanhados. Eu te pergunto nessa noite, qual a tua decisão para que a comunhão entre você e o seu irmão se torne possível? Você deve tomar. Paulo sabia que
uma vez que ele tinha sentimentos verdadeiros, precisava de ter atitudes coerentes. A expectativa é que o relacionamento com aqueles irmãos fosse um relacionamento duradouro. Por isso ele precisava preservar o relacionamento. E como ele preservaria aquele relacionamento, uma vez estando ele privado de ir por causa de Satanás? Ele enviou Timóteo. Era necessário preservar aquele relacionamento. Era necessário cooperar que aquele relacionamento fosse duradouro, uma vez que ele tinha sentimentos verdadeiros. O que ele fez? Não podendo ir, ele enviou Timóteo. Ele preferiu estar sozinho para que os irmãos estivessem assistidos. Ele preferiu estar sozinho para que os irmãos estivessem fortalecidos. O que nós podemos fazer, irmãos? Uma vez que temos verdadeiros afetos pelos irmãos, para que os nossos relacionamentos sejam duradouros, para que a escatologia, a nossa forma de compreender a volta de Cristo, influencie diretamente a forma como nós nos relacionamos hoje com as pessoas. Paulo preferiu estar sozinho. Ele preferiu estar sozinho. Segundo, o texto deixa muito claro para mim e para você, que Paulo não apenas ele escolheu estar sozinho. O texto bíblico diz que ele enviou Timóteo àqueles irmãos para que o tentador, preste atenção, o tentador não o seduzisse, tornando inútil o seu esforço. Diga comigo, inútil. Ô, gente, olha só. Eu não sei como a gente pode, assim, né, conciliar essa ideia com uma estrutura de pensamento como a do calvinismo, né? Tipo assim, no calvinismo, na estrutura de pensamento de salvação do calvinismo, nós entendemos que a eleição é soberana, amém? Que a graça é irresistível e que os santos perseveram até o fim, amém? Só que o Paulo está dizendo aqui que de alguma forma Satanás poderia comprometer o avanço da fé no coração daqueles irmãos. E se aquele trabalho fosse comprometido, Paulo diz que todo o seu esforço seria o que, gente? Inútil. Inútil. Todo o seu esforço, nossa gente, imagina, tudo aquilo que ele fez, aquelas conversões, aquele avivamento, o abandono dos ídolos, o voltar-se para Deus, a forma extraordinária como Deus agiu em Tessalônica, tudo isso poderia se perder por causa de uma sedução de Satanás. Por essa razão, o texto diz que Paulo não apenas enviou Timóteo. Você quer ver? Ora, vem comigo, por favor. Versículo de número 9 do capítulo 3. Paulo diz assim: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, prepare o nosso caminho até vocês, para que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, e para com todos a exemplo do nosso amor para com vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Presta atenção, porque Paulo tinha sentimentos coerentes, e ele desejava que o relacionamento fosse duradouro, tinha atitudes coerentes. Paulo não apenas enviou Timóteo, mas o texto diz que Paulo orava dia e noite por essa igreja. Ele orava constantemente, presta atenção, sabendo que Satanás,
de todas as formas tentaria seduzi-los, Paulo não apenas enviou Timóteo, mas ele orava para que Deus preparasse um caminho para que ele, Paulo, pudesse ir até eles. Para que ele, Paulo, pudesse fortalecê-los nos pontos de fé que eles eram deficientes. Para que aquele projeto que havia sido iniciado não fosse ele frustrado pelas mãos de Satanás. Presta atenção, gente. Muitas vezes, nós nos desentendemos com uma pessoa. Sabe qual que é a nossa primeira atitude? Virar as costas e nunca mais falar com essa pessoa. Nós não conseguimos considerar que talvez essa inimizade entre nós tenha sido causada pelo diabo. Nós não temos perspectiva. Nós não temos discernimento espiritual. A gente acha que, foi o meu santo que não bateu. Presta atenção, querido. Paulo olhou e falou assim, cara, o meu trabalho, o meu relacionamento com vocês pode estar sendo comprometido por causa de Satanás. Satanás pode estar se aproveitando da perseguição, do sofrimento, de tudo que está acontecendo, para de alguma forma comprometer o avanço do evangelho na vida de vocês. E é por essa razão que eu estou aqui do outro lado, orando incessantemente, pedindo a Deus que Ele abra um caminho, para que eu possa ir ter com vocês. Ele tinha sentimentos coerentes, ele teve um esforço coerente com a realidade dos seus afetos, amém, irmãos? E por último lugar, porque Paulo teve sentimentos coerentes, porque a expectativa da volta de Cristo, a esperança da volta de Cristo, influenciou os seus sentimentos para que eles fossem duradouros, e trouxe a ele atitudes para preservar aqueles relacionamentos. O texto diz que Paulo também teve a recompensa certa. O texto termina dizendo para mim e para você, versículo de número 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, trazendo o que, irmãos? Trazendo o evangelho. A palavra usada aqui no original é: o que Timóteo trouxe da parte de vocês foi o quê? O evangelho. O evangelho a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, também desejando nos ver assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Gente, porque Paulo tinha os seus sentimentos motivados pela esperança, e atitudes motivadas pela esperança, a recompensa dele foi encontrar nos seus irmãos sentimentos sólidos e recíprocos, como os sentimentos dele. Foi ver que naquela igreja existia por ele o mesmo amor que ele tinha pelaquela igreja. Quando Timóteo chegou, o Timóteo falou assim: Paulo, assim como você quer estar com aqueles irmãos estão muito desejosos de estarem com você. Como você sente saudade deles, Paulo, eles também sentem saudade de você. Como você é motivado pelo amor, eles também amam você, Paulo, grandiosamente. Eu falo desesperadamente, mas desesperado com esperança não vai ficar muito legal. Grandiosamente. Presta atenção, gente, não existe nada melhor do que quando nós temos o afeto por alguém, e esse afeto ser o quê? Correspondido. Quando nós temos o sentimento de irmão por alguém, esse sentimento ser correspondido. Porque Paulo teve um sentimento verdadeiro e atitudes coerentes. Cara, a resposta foi um sentimento sólido, um amor sólido. Amém? Amém, gente? Segundo,
uma fé sólida. Diga comigo, fé sólida. Uma fé sólida. Paulo olhou para esses irmãos e falou assim: cara, vocês têm uma fé sólida. A fé desses irmãos não foi abalada com as perseguições de Paulo, e nem com as próprias perseguições que eles sofreram por causa do evangelho que Paulo os transmitiu. Né? Esse pessoal podia ter ficado furioso com o tal do Paulo, falou assim: esse Paulo veio aqui pregar esse negócio para a gente, nós estamos aqui passando um aperto lascado por causa dele, e ele rachou fora. O pessoal foi procurar Paulo na casa de Jason, e o Paulo tinha ido embora. Prenderam Jason e toda a sua família por causa do Paulo. O pessoal podia falar assim: cadê o Paulo agora? Agora que nós estamos passando mal cortado aqui, cadê aquele bispo? Cadê aquele reverendozinho que pregou o evangelho para nós? Mas o texto bíblico diz que ao invés das aflições que eles estavam sofrendo, ou as aflições que Paulo estava sofrendo por causa do evangelho, enfraquecerem a sua fé, o texto bíblico diz que a fé deles permaneceu sendo uma fé sólida. A paga do trabalho de Paulo, dos seus sofrimentos, foi encontrar nesses irmãos uma fé sólida. Eles estavam firmes no Senhor. Amém, irmãos? E por último, para nós encerrarmos, o texto diz que esses irmãos trouxeram ao coração de Paulo alegria. Gente, esse texto é muito forte. Ele diz: porque quando soubemos da sua fé, ele diz, agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Ele diz: eu estou grato a Deus. Ele diz: porque vocês são a nossa alegria. Por sua causa, nós temos alegria diante de Deus, por causa de vocês. Presta atenção, gente. A satisfação de Paulo foi ver o testemunho de vida na vida desses irmãos. Tipo assim, não aconteceu nada de bom com ele. Ele continuava na missão, ele não tinha ganhado nada. As coisas continuavam da mesma forma como estavam, ele continuava sendo perseguido do mesmo jeito. Continuava sofrendo do mesmo jeito. A vida do Paulo era uma vida bem interessante, irmão. Assim, não tinha muita novidade, não. A única coisa que mudava eram os problemas. Né? Mas o texto diz que quando Paulo ouviu falar que aquela igreja ainda estava firme, o texto diz que o coração dele se encheu de alegria. O coração dele falou assim: é só isso que eu precisava. O coração de Paulo se encheu de alegria por causa do testemunho que deram a ele a respeito dos irmãos. Gente, presta atenção, a nossa relação com o próximo precisa ser influenciada pela nossa escatologia. A gente viu que a nossa conversão é influenciada pela esperança na volta de Cristo. A gente viu semana passada que a forma como nós enxergamos a cidade é influenciada pela maneira como nós pensamos a volta de Cristo. E hoje eu estou mostrando para os irmãos que a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros é influenciada pela maneira como nós pensamos a volta de Jesus. Porque se Cristo não vai voltar, irmãos, para que nós vamos ficar pagando preço para ficar uns com os outros? Se Cristo não vai voltar, irmão, por que eu tenho que ficar investindo na sua vida? Por que eu tenho que ficar toda quinta-feira vindo aqui para pregar o evangelho para você? Se Cristo não vai voltar, por que nós temos que fazer célula? Por que nós temos que caminhar juntos? Se Cristo não vai voltar, não é melhor a gente ser todo mundo individualista, egoísta, pensar só em si mesmo, viver para si mesmo? Mas presta atenção, meu irmão, Cristo vai voltar. E porque Ele vai voltar, Ele nos fez para termos relacionamentos duradouros, afetos duradouros, para que a gente tenha atitudes coerentes com esses afetos.
e para que a gente possa receber a recompensa correta por causa dessas atitudes coerentes. Quais são essas recompensas? Os irmãos. Os irmãos são a nossa recompensa. São eles. É a fé deles fortalecida. É o amor deles sendo um amor leal, o sentimento sendo leal para conosco. E a maneira como esses irmãos estão se portando que gera alegria no nosso coração. Amém, querido? Essa é a nossa recompensa. É isso que motiva o nosso coração. É quando você fica sabendo assim, sabe o fulano de tal? Estava fraco, pois é, o cara está firme com Jesus, está caminhando, está vivendo em fé, está rompendo, está sendo testemunho, está abrindo a boca, está falando de Cristo. Aí você fica, é mesmo? Aí você já se sente animado. Amém, queridos? Fala comigo, verdadeiros afetos. Diga atitudes coerentes. Diga recompensa verdadeira. Mais uma vez, diga afetos sinceros. Diga atitudes coerentes. Diga recompensa verdadeira. Amém? Feche seus olhos. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a forma como nós pensamos, o relacionamento uns com os outros, não seja influenciada pelos valores da nossa cultura. Que a maneira como nós pensamos relacionamento uns com os outros, não tem a ver com esses valores da sociedade pós-moderna, mediatista, individualista, egoísta, hedonista, mas que seja influenciada pela forma como nós pensamos a volta de Cristo. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero comparecer diante de Cristo sozinho. Eu não sei você, mas eu não quero chegar lá diante do Cordeiro e falar assim para ele: e aí, Vinícius? Você chegou, hein? Cheguei, Senhor. E quanto você trouxe? Ah, Senhor, só trouxe eu mesmo, né? Porque o Senhor sabe, era muito difícil lá embaixo. O Senhor sabe, né, Senhor? Tipo assim, já foi difícil me trazer. Ainda tinha que trazer outros? Não, Senhor, tá bom demais, olha eu aqui. Que a gente possa, naquele glorioso dia, quando adentrarmos pelas ruas, para nos encontrarmos com o Senhor da Nova Jerusalém, a gente possa dizer: Senhor, eis-me aqui, juntamente com os meus irmãos. Está aqui, Senhor. Eu trouxe aqui, está aqui a minha família, está aqui meu vizinho, meu colega de trabalho, esse cara que estudou comigo na faculdade. Senhor, está aqui, está todo mundo comigo, Senhor. Eu trouxe eles comigo. Eu não só preguei para eles lá atrás, não, e deixei que eles se virassem, não, Senhor. Eu trouxe eles comigo. Nós caminhamos juntos, Senhor, para chegarmos até aqui. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos essa palavra, Senhor. Pai, dá-nos os verdadeiros afetos uns pelos outros, sentimentos verdadeiros, Senhor. Pai, nós queremos realmente sentir saudade dos irmãos, nós realmente queremos ter um coração, Senhor, cheio realmente de amor pelos irmãos.
para que as nossas atitudes sejam coerentes, ó Deus, com esses valores que estão dentro de nós, para que, se necessário for como Paulo, Senhor, orarmos dia e noite, ou até mesmo escolhemos pelo nosso sofrimento em favor da edificação dos irmãos, a gente deva assim e faça assim e proceda. E eu oro, Senhor, para que ao tomarmos essas atitudes, nós possamos receber as recompensas verdadeiras. Nós possamos ouvir pessoas se aproximarem de nós e dizerem: cara, muito obrigado, porque se eu estou aqui hoje é porque você me ajudou. Obrigado, porque se você não tivesse pregado o Evangelho para mim, eu não sei o que teria sido da minha vida. Obrigado, porque se naquele dia você não tivesse me ligado, eu teria cometido um suicídio. Nós possamos ouvir pessoas dizerem para nós: cara, muito obrigado, porque naquele dia que eu estava fraco na fé, que eu estava titubeando, você me ligou e aquele dia eu fui fortalecido pelo Espírito Santo. Para que a gente possa ter a alegria de poder pregar o Evangelho para pessoas, discipular essas pessoas, verem essas pessoas serem batizadas, verem essas pessoas crescendo na sua fé, se tornarem discípulos de Jesus como nós somos. Podemos nos alegrar, ó Deus, com a sua caminhada, com a sua jornada, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Deus, em um tempo em que a igreja está tão mercantilizada às vezes, tão cheia, Senhor, de imediatismo, de individualismo, de egoísmo, em que nós transformamos, ó Deus, a fé muitas vezes num shopping center, em que a gente vem para o culto para passar a moeda do cartão de crédito da fé, para tirar a bênção do céu e para voltar embora para casa com aquilo que a gente quer. Pai, que a gente possa, Senhor, se libertar disso, que a gente possa lembrar que ser igreja é ser como Cristo, é viver em família, é viver em comunidade, é se preocupar uns com os outros, é orarmos uns pelos outros, é nos doarmos, Senhor, a começar de mim, Senhor, em nome de Jesus. Deus, influencia-nos, que a consciência da volta do Teu Filho mude, Senhor, mude a nossa forma de pensarmos os nossos relacionamentos interpessoais. Nós te pedimos isso nessa noite, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém.